Estamos aqui mais uma vez para dar as boas-vindas a 2026 e ao circuito GP Triathlon 2026. Estamos a partir do dia 8 de fevereiro em Penha, iniciando a nossa caminhada de 2026 e é sempre um prazer ter você aqui. Estamos com uma quantidade muito grande de atletas estreando nessa prova. Lembrando que nós estamos em parceria com a FETRISC e essa é uma etapa que vale a prova de Endurance, o GP Extreme, vale pontos para o ranking catarinense. Então, iniciamos aqui a apresentação do nosso congresso técnico. Lembrando que no final da apresentação nós teremos ali o nosso WhatsApp de contato. Ficando qualquer dúvida, não tenha problema em nos chamar no WhatsApp, que nós responderemos assim que for possível cada dúvida que ainda permanecer. Mas assista com calma, eu espero que você tenha lido o regulamento, né? É muito importante que o atleta leia o regulamento, tenha conhecimento daquilo que ele se propôs a fazer e quais são as regras. Mas vamos lá. Bem, como já disse, essa é uma prova que tem a supervisão e a arbitragem da Federação de Triatlon de Santa Catarina, a FETRISC. Lembrando que os atletas federados não têm a necessidade do pagamento do day use. Se você ainda não se federou, deveria ter se federado ou se federe para as próximas provas. E os que não se federaram e que já pagaram nas suas inscrições o day use, não tem problema. E aqueles que eventualmente ainda estão em débito com a federação vão ter que fazer o recolhimento do day use para um funcionário da FETRISC antes da retirada do seu kit. Bom, nós queremos inicialmente agradecer ao prefeito Luizinho de Penha e o atual secretário de esportes, né, o Laércio, que tem nos apoiado na realização desse evento. Um grande parceiro nosso que nos acompanha em todas as edições já desde o ano passado é a Vitafor Nutrientes, da qual vocês estarão recebendo no kit alguns produtos como cortesia. O nosso parceiro em Penha, né, grande parceiro, inclusive com uma piscina semiolímpica para que você possa fazer os seus treinos antes da prova, e é o Hotel Pé na Areia. A Copas Construtora tem cedido graciosamente esse terreno onde vocês farão a prova, onde nós faremos a saída na natação, montaremos a nossa arena e entrega de kits. Então eu quero aqui agradecer a diretoria da Copas por estar conosco mais uma vez. E os números que vocês estarão usando como tatuagem têm o apoio da Mormai, que também é uma parceira nossa de longa data. A programação do evento. Nossa programação começa já no dia 7 de fevereiro com a entrega de kits a partir das 14 horas até as 17 horas. Lembrando que nós não entregaremos kits no domingo. O local é na Arena do Evento, na Avenida Itapocorói 1875, na Praia da Armação, em Penha. Aqui vocês têm acesso ao Google Maps pelo link que está abaixo. Já durante o domingo, para que nós tenhamos efetivamente a prova, nós teremos um check-in com prioridade inicialmente para o GP Extreme das 5h55. Como nós temos uma quantidade bastante grande de atletas, é importante que você chegue no horário para que você não perca a sua largada. Nós temos um horário, inclusive, para a liberação da Transbeto, um local especial onde a gente faz a prova. Então nós temos impreterivelmente que dar a largada às 6 horas da manhã no masculino e às 6h01 do feminino. Já o sprint e mountain bike largam às 6h40 e 6h41. E o super sprint larga somente às 8 horas. E o feminino às 8 horas e 1 minuto. A premiação está prevista para as 10h30. Ela pode acontecer um pouquinho mais tarde ou um pouquinho mais cedo, dependendo das condições e a quantidade de atletas. Se eles tiverem completado a premiação do Extreme, aí nós antecipamos a premiação, porque nós fazemos as premiações por faixas etárias. Então, à medida que as faixas etárias estão completas, nós iniciamos a premiação da prova. A entrega de kits, como eu já disse, a entrega de kits será na arena do evento. Para a retirada de kits, o triatleta deve apresentar um documento de identificação original ou com foto legível.
Caso o triatleta não possa comparecer à retirada de kit, deve solicitar ao representante que compareça com uma imagem do seu documento, pode ser no WhatsApp, no e-mail, enfim, para que a gente possa fazer a identificação, né, que o atleta autorizou um amigo, o treinador, o seu pai, a sua esposa, enfim, que ele autorizou uma pessoa que ele não podia estar naquele momento para retirar o kit. Essa pessoa vai poder retirar o kit desde que apresente uma cópia do documento deste atleta, e ela vai ficar responsável, né, ao assinar a retirada do kit. A responsabilidade passa a ser então daquela pessoa autorizada a retirar o kit. Lembrando que não serão entregues kits fora dos horários estabelecidos. E quais são esses horários? Das 14 às 17 horas do dia 7, no sábado. Bom, o que compõe um kit standard, né? Lembrando que nós temos um kit standard e um kit premium. Se você adquirir um kit standard da prova, esse kit standard ele vem inicialmente com essa cartela de adesivos aqui que vocês podem ver, né? Nessa cartela consta o número de bike, um número que vocês utilizarão para o guarda-volume. Esses 3 números menores que estão aparecendo aqui embaixo, né, são os números de capacete. Você obrigatoriamente tem que colocar um, mas se você quiser, para ficar mais fácil identificável pelo fotógrafo para aproveitar, você pode colocar um de cada lado do capacete, mas frontalmente você tem que colocar obrigatoriamente um desses. E abaixo você tem mais 3 adesivos promocionais do GP nas 3 cores oficiais do evento, ou seja, um preto com vermelho, um branco com vermelho e um vermelho com preto. Então esses 3 adesivos são apenas promocionais, certo? Você não tem que colocar na bike, não tem que adicionar nada. O numeral da bike, você deve lembrar que você destaca, e esse que está mais acima, esse maior, você destaca, dobra ele ao meio, né, e vai colar no canote da sua bike, certo? Então você pode fazer isso no momento, você só dobra, cola no canote e pode identificar a sua bike. O número do guarda-volumes tem uma tira aqui para que você ponha na alça da sua mochila, enfim, para que a gente possa identificar que aquele item que você deixou no guarda-volumes, que vai estar no mesmo local da entrega de kits, a partir das 4 horas da manhã, quando você chegar na prova, ele vai ter um local para você deixar lá a sua mochila, etc. Lembrando que na área de transição, você não pode levar sua mochila ou caixa. Nós teremos as caixinhas onde você vai deixar seu equipamento, que nós vamos ver logo à frente. Você receberá também uma touca de natação, né? Cada categoria tem uma touca personal de uma cor diferente, né? Então no GP Extreme a touca é branca, no GP Sprint a touca é vermelha e provavelmente a touca do Super Sprint é prata, né? Você também vai receber no seu kit standard uma pulseira do GP, né? Essa pulseira você deve colocar no seu braço, ela deve estar presente em todo o tempo da prova, e quando você for retirar a sua bicicleta, ela é a sua identificação que você está na prova. Então não esqueça a sua pulseira no hotel. Coloque imediatamente quando você receber o kit, e para que você possa retirar a sua bike, né? Você tem que estar obrigatoriamente de pulseira. E vai receber também um numeral de peito. Esse número ele não pode ser alterado, ele não pode ser modificado, né? E esse número deve ser utilizado somente na corrida. O número de peito, né, que na verdade nós triatletas acabamos utilizando ele com o race belt ou com o alfinete na cintura, mas ele pode ser utilizado, ele vai ter a necessidade de utilização somente na corrida. E finalmente você vai receber 2 tatus, né, 2 tatuagens. Leia as instruções que estão atrás da tatuagem. Não passe vaselina, não passe óleo, não passe protetor antes de colocar as suas tatuagens. Ela deve ser colocada em um dos braços e em uma das panturrilhas, para que você possa ser identificado tanto na frente quanto atrás. É bom que você utilize suas tatuagens porque elas te ajudam na identificação, tanto nas fotos quanto pela arbitragem e pela cronometragem, certo?
E também você vai receber uma camiseta padrão do evento, né? Uma camiseta que ela vai vir assim, a identificação do tamanho vai vir na etiqueta do lado de fora. Então, quando tu receber a etiqueta, a tua camiseta identificada, vai estar lá M, G, P, Baby Look, enfim, a Baby Look, a etiquetinha é rosa, e na masculina a etiqueta é preta. E daí você identifica o seu tamanho, se é adequado, se não é. No caso aqui, nós pegamos uma XG somente para fazer a demonstração, certo? E os kits do GP Sprint, Super Sprint, Mountain Bike e PCD têm os mesmos itens. Já o kit Premium tem uma mochila GP Triathlon, um squeeze GP Triathlon, um Race Belt também GP Triathlon e uma camisa de ciclismo. Alguns atletas apenas adquiriram esse kit, e então esses atletas estarão recebendo, junto com o seu kit standard, o kit Premium. As categorias. Nós temos no GP Extreme a obrigatoriedade de largar a partir dos 18 anos. Então, largamos com 18, 24, 25, 29, 34, 35, 39 e assim sucessivamente até os 70 mais, em todas as faixas etárias. Já o GP Sprint, nós começamos inicialmente com 14, 15, observe, 16, 17, 18, 19 e aí sim nós partimos para as faixas etárias 20, 24, 25, 29. Então ela é uma categoria, ela tem 3 categorias anteriores às do GP Extreme. O Super Sprint segue uma separação no sprint de 5 em 5 anos, e no Super Sprint, tirando as 2 categorias iniciais, depois é de 10 em 10 anos. Então é 14, 15, 16, 19, depois de 10 em 10 anos, 20, 29, 30 e 39. Normalmente os atletas estão divididos no Super Sprint desta forma, porque são atletas iniciantes com um grau muito básico ainda no triatlon. A partir do momento em que começa a haver mais disputa, então as categorias ficam mais estreitas. Na categoria mountain bike, somente temos premiação entre masculino e feminino. Não existe divisão em faixa etária no mountain bike, que também é considerado uma faixa de entrada nas provas de endurance, né? E para os paratletas também somente masculino e feminino. Bom, vamos falar aqui das distâncias da prova do GP Triathlon. O GP Extreme tem suas distâncias tradicionais 1.110, mas como isso consta no regulamento, há possibilidade de uma adequação ao percurso. E como o percurso de Penha tem aproximadamente 12,6 km por volta, então as 8 voltas devem dar mais ou menos, aproximadamente, né, porque pode dar uma diferença no Garmin de um ou de outro, 103 e alguma coisa, 104 km. E nós temos mais 900 metros de entrada e saída. Então, o total dessa distância pode chegar a 104, 106 km. Já na corrida não, nós temos aí a distância vai 2,5, volta 2,5 em 2 voltas. No GP Sprint, a mesma coisa, a natação vai ser sinalizada por boias, são 750 metros de natação, serão 2 voltas no sprint, 2 voltas no circuito da Transbet, com uma entrada e uma saída, e uma volta só. Então, no ponto de retorno do GP Extreme, para quem vai fazer a prova são 2 voltas, e para quem vai fazer o sprint vai fazer apenas uma volta. Já o GP Super Sprint vai ter uma placa intermediária no 1250, porque são só 2,5 km. Então, nada 375, dá uma volta no percurso e corre até a metade do percurso do GP Sprint. Preste muito atenção nessa placa de retorno no quilômetro 1250, você que está fazendo a prova pela primeira vez no GP Sprint, certo? Preste muita atenção. Vamos lá. Repetindo novamente. As provas de triatlon normalmente procuram ter um percurso triangular. Então vocês terão 2 boias amarelas nas extremidades, que são a marcação do GP Extreme. No próximo de uma dessas boias, nós teremos uma boia vermelha, que é a boia de retorno do GP Sprint nos 750 metros. E nós teremos provavelmente uma boia branca, que é a boia do GP Sprint, praticamente em frente à largada. Então o atleta vai nadar 175 metros aproximadamente, 160 metros, porque são 325, e retorna. Então ele vai por um lado da boia e volta.
Normalmente, os atletas, nós vamos ver aqui à frente, a natação é feita sempre no sentido anti-horário, dependendo da maré e do vento, mas normalmente a gente larga no sentido anti-horário. Lembrando que em Penha nós temos algumas embarcações que ficam próximas da praia. Embora nós façamos a natação o mais próximo possível da praia, ainda existe a possibilidade de nós termos algumas embarcações que alguns atletas passarão por trás e outros pela frente. Lógico, lá no briefing da largada eu vou repetir todas as informações, mas aqui para que vocês já possam ir se preparando. Então, quais são as regras da natação? É obrigatoriamente necessário utilizar essa touca que vai ser fornecida pela organização, né? Cada modalidade com a sua cor, então utiliza a sua touca da Hammerhead na natação. A roupa de borracha, independentemente da temperatura da água, quando a nossa prova é promocional, está liberada, e nós recomendamos para aquelas pessoas que estão fazendo a prova pela primeira vez que utilizem a roupa de borracha, que dá mais segurança, dá mais flutuabilidade e fica mais tranquilo. É obrigatório o atleta contornar as boias, como eu já disse, a natação vai ser pelo lado esquerdo, normalmente, então o braço esquerdo do atleta é que vai ser o braço de referência para o contorno da boia. É proibido sair da água, ou seja, você fez o ponto de natação lá na ponta do triângulo, você tem que voltar até o pórtico de largada para que você complete a distância. Você não pode fazer uma distância em linha reta à praia e vir correndo pela areia. Isso é passível de punição e desclassificação. Então o atleta não pode correr pela areia, exceto na largada e exceto na saída da água, tá? E nós recomendamos, em caso de mal-estar, levantar um dos braços, obviamente que o outro vai estar dando sustentação ao atleta junto com as pernas, né? E chamar a segurança aquática. Nós teremos um jet ski, nós teremos 10 guarda-vidas identificados com camisas azuis, são guarda-vidas com larga experiência em atendimento. Não, se você sentir pânico, não se desespere, rapidamente um guarda-vida vai chegar até você, não segure em outro atleta. Se você está utilizando uma boia de flutuação, largue atrás, né? Não largue na frente para evitar que alguém segure a sua boia de natação e prejudique o seu desempenho e até mesmo possa lhe puxar para trás. Então, se você faz questão de dar uma boia de segurança, largue atrás, tá? Não largue à frente, porque você coloca a si em risco e os demais. Com relação ao ciclismo, bom, como eu já disse, o ciclismo é todo na Transbeto, sempre na faixa interna da via. Vocês devem estar vendo aqui nesse mapa uma espécie de um Lzinho de saída da transição até o ponto preto. Ou seja, essa é a Avenida Alfredo Brunet, que vocês vão sair e voltar, levando em consideração o castelo do parque, vocês saem em frente ao castelo. Saindo em frente ao castelo, vocês vão sair pedalando pela pista da esquerda, mas pelo lado direito da pista da esquerda, não façam essa confusão. É como se a pista da esquerda, que ela vai ser utilizada somente pelos atletas, ela mantivesse a mão. Então você pedala pela mão direita e volta pela mão direita. Ou seja, você vai voltar, sair e voltar pela mesma via, mas sempre respeitando a nossa leitura normal de trânsito, para seguir pela direita e para voltar pela direita também, utilizando somente uma pista, né? Obviamente vai estar conificado, sinalizado, com staffs. Preste muita atenção nesse ponto da saída. Em alguns anos já tivemos pequenos incidentes, né? Porque nós temos staffs, nós temos o apoio da Guarda e da Polícia Militar, dos agentes de trânsito, mas nós não temos um controle absoluto sobre as pessoas. E infelizmente há uma falta de educação por algumas pessoas que acham que vai dar tempo de passar correndo, de passar de moto, de passar de carro na frente de uma bicicleta que está em velocidade. Então preste muita atenção, repito, preste muita atenção quando sair e entrar. Preferencialmente, não utilize o clipe nesse trajeto da saída e entrada. Utilize as duas mãos no freio para que você não sofra um acidente, não sofra danos, não só danos físicos, como danos materiais da sua bicicleta, das suas rodas, enfim. Quando você entrar na Transbeto, né, os atletas do GP Extreme farão
farão 8 voltas. A responsabilidade da contagem das voltas é do atleta. Não adianta perguntar para os staffs, árbitros, etc., que volta eu tô. Não é responsabilidade de staff, não é responsabilidade de árbitro, não é responsabilidade do pessoal da hidratação informar o número de voltas. Cada atleta é responsável pelo controle das suas voltas, certo? Então, lembre-se, são 8 voltas para o GP Extreme, 2 voltas para o GP Sprint e 1 volta somente para o GP Super Sprint. Lembrando que a hidratação, o ponto de hidratação, a hidratação só vai ser entregue após a segunda volta. Por quê? Porque a hidratação é exclusivamente para o GP Extreme. O atleta do GP Sprint, ele pode levar sua garrafa de água, ele não vai consumir 800 ml de água que ele tem na sua bicicleta em apenas 1 volta. Então, a responsabilidade da hidratação, a água, isotônico, enfim, o que o atleta achar necessário para a sua hidratação, no GP Super Sprint e no Sprint é de responsabilidade do atleta. Os staffs estarão orientados a não entregar água para os atletas que têm o número vermelho e número branco. Entregarão sim para os atletas que têm o número preto, que são os atletas do GP Extreme. Então, essa identificação, essa diferença de cores é justamente para identificar as modalidades. Lembrando, 8 voltas no GP Extreme, 2 voltas no Sprint e 1 volta apenas no ciclismo. Vocês têm uma pequena elevação na chegada da Santa Lídia. Eu recomendo que vocês estejam treinados, bem hidratados, né? Porque à medida que as voltas vão chegando, esse trecho vai ficando cada vez menos fácil. O que é obrigatório no ciclismo? Bom, utilizar o capacete. Quando você sair da natação, né? Você saiu da natação, veio correndo, entrou na transição, passou ao lado da natação, foi até o final da transição, vai até a transição, na sua cestinha, vai ter uma cestinha com o mesmo número que você tem no capacete, tem o mesmo número na cestinha, que é o seu número de identificação, esse número que está à frente, aparecendo aqui na imagem, né? Você retira o seu capacete da bike, afivela o seu capacete, isso é obrigatório, e aí sim você pode mexer no seu equipamento para o restante que você vai utilizar no ciclismo. É proibido pedalar com o torso nu, ou seja, a parte superior do corpo deve estar coberta. Ah, mas eu quero só usar um top. Ok, mas ela tem que ter, no mínimo, um top na parte superior. Se você é vintage, se você gosta de usar, agora se quiser usar um macaquinho, roupa fechada, camisa de ciclismo, não tem problema nenhum. Agora, não pode com o torso nu. O clipe é liberado nas bicicletas de contrarrelógio, nas bicicletas que você tem uma speed, uma bike road, e adaptou um clipe, desde que esse clipe esteja seguro, certo? Então a arbitragem vai verificar se ele não está mole, se ele não está frouxo. Se estiver frouxo, você vai ter que regularizar antes de entrar. Na mountain bike, né, você também tem que seguir algumas regras. A mountain bike ela não pode ser descaracterizada, ela não pode usar pneus lisos, porque ela deixa de ser uma bicicleta mountain bike, embora ela tenha toda a estrutura, suspensão, quadro, etc. Mas ela está com pneus slick e ela fica descaracterizada e você vai ter a sua classificação se não for, se a arbitragem deixar você entrar na prova, porque isso quem decide é a arbitragem. Eventualmente poderia estar na categoria Speed, o que seria uma grande desvantagem. Com relação ao vácuo, no GP Extreme é proibido. A distância entre os atletas é de 12 metros, certo? A World Triathlon acaba de mudar a distância para 20 metros entre os atletas profissionais, mas nós continuamos mantendo, como a nossa prova é promocional, não tem atletas de elite, até teremos alguns atletas de alto rendimento participando da prova, mas a distância para os atletas do GP Extreme continua sendo 12 metros. Se eles forem insistentes em pegar vácuo, ou seja, estar colados na volta de outro atleta, preto com preto, preto com vermelho, preto com branco, né? Esse atleta é passível de punição e ele terá um tempo acrescido ao seu resultado ou haverá a possibilidade de um penalty box. No GP Sprint e no Super Sprint, o vácuo é liberado. Então, atletas com adesivo vermelho e adesivo branco podem pegar vácuo uns dos outros. Homens com homens e mulheres com mulheres. Não pode pegar homem de mulher e mulher com homem.
certo? Que há uma disparidade. Então, se uma garota que tem potencial, uma mulher que tem potencial, ficar pedalando atrás de um homem, ela é passível de desclassificação. Agora, se um homem ficar pedalando atrás de uma mulher, também é passível de desclassificação, ok? Isso, a arbitragem vai estar filmando, gravando, e você preste muita atenção com relação a isso. É muito importante que você respeite a faixa de monte e desmonte. Você não pode pedalar dentro da área de transição. Você estaria colocando a sua integridade física e a dos demais atletas em risco. E ao mesmo tempo, quando você volta pedalando, você não pode entrar pedalando dentro da área de transição pelo mesmo motivo, por uma questão de integridade física dos atletas e até sua própria, né? Respeitar as pistas demarcadas. Como eu já disse, vocês vão estar pedalando na parte interna da via, né? Sempre do lado de dentro da via, junto ao canteiro. E se houver alguma indicação dos árbitros e staffs que possa haver um buraco, alguém caído, uma ambulância na pista, preste atenção, né? O atleta aqui está clipado nessa imagem, né, segurando no clipe. Obviamente que você tem que estar sempre prestando atenção e olhando para frente para não sofrer nenhum tipo de intercorrência. A corrida no GP Extreme nós teremos saindo da transição, deixou sua bicicleta, passou pelo desmonte, né, você tem 2 voltas de 5 km com hidratação no 1200, um pouquinho antes do 1250 e no 2,5. Então você vai ter oportunidade de tomar água em 2 pontos da corrida, como você vai estar fazendo voltas, vai pegar água mais vezes. E no GP Sprint é apenas uma volta, e no GP Super Sprint, volto a insistir, você deve fazer o retorno no 1250. Não passe desse ponto, preste atenção, olhe no seu Garmin. Se não olhar no Garmin, olhe na placa que está na via. Essa placa que está na via é apenas para o Super Sprint. Na corrida, nós recomendamos sempre que você mantenha, já que nós vamos correr no sentido horário, mantenha a faixa da esquerda e a da direita, porque a entrada na transição é facilitada se você correr pela esquerda sempre no sentido que está correndo, certo? Utilizar o número de peito conforme foi indicado, sem fazer qualquer alteração para que ele possa ser identificado, certo? Proibido pacing. O que é pacing para esses atletas que estão estreando? Eu gostaria de filmar a minha prova. Pode uma pessoa de bicicleta do meu lado me acompanhando, me filmando? Não, não pode. Não pode, porque ele pode causar um acidente, pode causar um acidente com você, pode causar um acidente com um terceiro, e isso é absolutamente proibido. Meu cameraman pode me acompanhar? Pode, desde que ele não se acompanhe do seu lado, não te acompanhe de bicicleta, de patinete, de motor, qualquer tipo de equipamento. Ele pode te filmar, agora com um drone que não interfira na prova de ninguém. E respeitar, como eu já disse, as instruções dos árbitros e staffs, né, com relação à hidratação, etc. O GP Extreme ele sempre premia até o quinto. Nós temos então os atletas que chegam na geral, recebem o seu X dourado, né, o seu troféu cobiçado X dourado do GP Extreme. Somente os atletas que completarem a prova entre os 5 primeiros masculinos e os 5 primeiros femininos recebem o X, os demais recebem um troféu personalizado de cada etapa. Já no GP Sprint, Super Sprint, Mountain Bike, PCD, todas as faixas etárias são de primeiro a terceiro e não tem geral nessa prova, certo? Todos os atletas que completarem a prova, não chegando de primeiro a terceiro, junto que esses também que chegaram de primeiro a terceiro, receberão as suas medalhas de finisher. As nossas considerações finais aqui. Então, a organização é soberana nos casos que são omissos ao que nós estamos já apresentando aqui no Congresso Técnico e também no regulamento. Eventualmente, caiu uma árvore, caiu um poste, tem um fio eletrificado, o mar está revolto, está chovendo demais, a prova pode sofrer alterações antes da largada. Ninguém está livre que nós tenhamos aí condições adversas. É evidente que nós não temos um controle sobre o clima, nem vocês. Então, eventualmente, na hora da largada, entrou uma frente fria, tem um vento de 100 km por hora, ninguém vai dar largada botando em risco a vida de vocês, né? Então, embora alguns atletas achem que nós podemos dar largada com qualquer condição e todo mundo se vira, não funciona assim. E a prioridade 0 é a segurança de vocês. O triatleta que cortar percurso, tanto na natação, quanto no ciclismo, quanto na corrida, indiscutivelmente
indiscutivelmente está desclassificado. Ah, mas eu não vi o retorno, retornei só 10 metros antes, só 5 metros antes, só 1 metro antes. Não pode. O atleta tem que ter as mesmas condições que todos tiveram na prova. Ele não pode retornar antes. E recomenda-se, obviamente, que todas as bicicletas estejam preparadas e adequadas para o percurso de ciclismo. Em alguns momentos vocês vão ter que utilizar o freio, em outros momentos vão ter que utilizar todas as marchas da bicicleta, em outros momentos vão ter que estar com a hidratação adequada colocada na bike, então preparem suas bicicletas. Nós temos um tempo de 6 horas máximo, das 6 da manhã até o meio-dia para o término da prova do GP Extreme. Não temos histórico de ninguém que tenha terminado nesse tempo, né? GP Sprint e Super Sprint 2 horas, que também não temos histórico de ninguém completar a prova além desse tempo, né? Porque nós temos que liberar a via. Esse congresso técnico vai estar disponível no youtube.com/GP Extreme. E também, eventualmente, poderemos enviar por WhatsApp para alguém que queira recebê-lo diretamente, certo? Agora, queremos desejar a todos vocês uma excelente prova. Lembrando que o nosso WhatsApp está aqui, o nosso WhatsApp corporativo está aqui, número 61-996480900, para que vocês tirem qualquer dúvida que tenha ficado. Desejo a partir desse momento uma excelente prova, um excelente ano. Espero encontrá-los na linha de largada, na linha de chegada, largada e chegada, porque eu espero que todos aqueles que larguem consigam chegar. Então, meu forte abraço a todos vocês e bons momentos até esses 4 dias aí que nos separam da corneta de largada.